Olá, estamos começando mais um Pão Diário Cast. Seja muito bem-vindo aqui nesse nosso encontro semanal. E hoje o nosso tema é muito especial também, vai ser muito bom, muito conhecimento para a gente, que é sobre como estudar a Bíblia. Temos dois convidados super especiais, o pastor Davi Nogueira e o pastor Vilibaldo Neto. Daqui a pouquinho vocês já vão conhecer eles um pouquinho melhor. O pastor Vilibaldo, inclusive, vocês já conhecem, ele já esteve aqui no Pão Diário Cast com a gente. Ele é um dos autores do livro Pediu para Ser a Morte, foi um dos nossos lançamentos, então já está acostumado aqui com a gente, né, pastor? Mas antes de eu apresentar eles melhor, eu queria convidar você, se você não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no Facebook Pão Diário Oficial, Instagram Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e também o nosso site pãodiario.org, temos vários conteúdos por lá. Além dos devocionais, temos estudos bíblicos, temos artigos, temos vídeos, tem muito conteúdo por lá mesmo. E também não esqueça de conhecer nossos produtos, né? Vamos falar aqui de como estudar a Bíblia. Nós temos alguns manuais de estudo, temos várias Bíblias diferentes também. Então você pode conhecer por lá em publicaçõespãodiario.com.br. Pastores, sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. E eu vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Pode começar, meu amigo. Olá, gente querida, tudo bem? Lana, pessoal do Pão Diário, um prazer enorme poder participar desse tempo aqui. É um privilégio mesmo. Quero agradecer a toda a equipe aí pelo convite. Eu sou pastor presbiteriano. Hoje sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Curitiba, uma igreja que completou agora, 1º de julho, 134 anos nessa cidade. Eu sou natural do sul de Minas, casado com a Lidiane, pai da Isabela e do José, 2 crianças autistas lindas, maravilhosas. E estamos aí, na caminhada já há 22 anos, compartilhando, tentando contribuir com a igreja e conhecendo gente boa, como o pastor Wiliberto, que está aqui com a gente agora. Fala, pessoal, tudo bem? Sou o Vilibaldo, uma alegria estar aqui com a Lana. Com Wilibaldo, falei Wiliberto, é Wilibaldo. Tem problema, o nome é diferente mesmo, meu amigo. Até acostumar, né? Pode chamar de Vili, que é mais fácil, aí não tem perigo de errar. Mas é uma alegria estar aí novamente, né, no Pão Diário Cast, estar com vocês, falar um pouquinho sobre um tema tão importante que é o estudo da palavra. E, bom, quem sou eu, né? Para aqueles que não me conhecem, sou pastor na Igreja Batista Lindói, pastor auxiliar lá, sou também professor na FAUAPAR, autor do livro E Pediu para Ser a Morte, que eu escrevi com meu amigo Renato, e sou também casado aqui com a Juliana, pai do Benjamin, Enoque e do Israel, que está chegando agora em setembro para completar aqui a turma. Glória a Deus, né, pastor? A família está crescendo. Então, para a gente começar, né, como eu falei aqui no comecinho, o nosso tema é sobre como estudar a Bíblia, né, e nós temos, como ministério, investido sempre em novos formatos, em novos conteúdos aqui, tanto online quanto impresso, né? Então, a gente quer conversar sobre essa importância e também algumas dicas para quem está começando, não sabe muito bem como se organizar para fazer um estudo bíblico, como poder estudar a Bíblia mais a fundo. Então, eu já queria começar com vocês com a nossa primeira pergunta, que é como começar a estudar a Bíblia. Para quem está parado, estagnado, não sabe quais os primeiros passos, como que a gente pode começar a estudar a Bíblia? Acho que o primeiro passo é entender o que é a Bíblia, certo? Entender que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é fundamental, mas entender que, para além de palavra de Deus, ela também é um livro que é um conjunto de livros, né? Conjunto de livros com histórias diferentes, com estilos diferentes, com linguagens diferentes e também com graus diferentes na história da revelação. Entendendo isso, a gente entende que ler a Bíblia envolve leituras diferentes. Uma coisa é eu ler o Evangelho de Mateus, outra é eu ler o texto de Gênesis. Os dois fazem parte da Bíblia, mas o modo de leitura é diferente. Por quê? Porque são momentos diferentes da história, em contextos diferentes, com lições diferentes e às vezes linguagem, né? Se nós lemos os Salmos, lemos canções. Se nós lemos o texto de Jó, vemos uma história de um personagem, né, que envolve muita coisa. Então a gente precisa aprender a lidar com a Bíblia. Lidar com a Bíblia precisa, né, ter como primeiro passo o entendimento do que ela é e como ela é composta. Acho que esse é o primeiro passo.
Para isso, né, a gente precisa entender também que ler a Bíblia nem sempre vai ser pelo começo, né? Se você está começando a ter contato com a Bíblia, entenda que às vezes o ideal não é começar pelo começo, que pode ser o mais lógico, né? Puxa, eu vou ler a Bíblia, eu vou devorar ela. Começar por Gênesis e acabar em Apocalipse. Poxa, talvez você pare ali em Levítico, né? Que a leitura não é tão fácil, não é tão agradável, não é tão simples. O ideal é a gente entender que a Bíblia envolve também alguns livros mais simples e alguns livros que nos trazem luz sobre outros. Por isso é interessante de começar pelos evangelhos, por exemplo. Começar estudando Jesus Cristo, que traz luz ao Antigo Testamento. Não tem nenhum problema ler Gênesis, mas é interessante ler Gênesis junto com o Evangelho de João, ou Gênesis junto com o Evangelho de Mateus, para assim ter uma leitura mais adequada da Bíblia. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque aquilo que a gente chama de conversão, né? Ela se deu lendo a Bíblia Sagrada quase 30 anos atrás. A minha religião ela não atendia às necessidades que eu vivia naquele momento, e procurando uma saída, né? No auge da minha adolescência, eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. E por que eu estou dizendo que eu sou privilegiado? Porque foi fundamental a ajuda de algumas pessoas que já tinham familiaridade com a Bíblia Sagrada. E isso acontece até hoje, né? Eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Curitiba, e eu tenho o privilégio de ter como meu pastor o reverendo Juarez Marcondes Filho, que é uma autoridade, por assim dizer, nesse sentido do ensino bíblico. Tem um ministério muito profícuo no ensino bíblico, mas desde o começo eu precisei de gente boa do meu lado para me ensinar, né? Esse, inclusive, é uma das atribuições dadas a nós, pastores, né, pastor Will? Então, toda essa complexidade. Aliás, na verdade, é porque a gente está considerando uma pessoa que não tem tanta familiaridade com a Bíblia Sagrada. Então, parece complexo tudo isso que o pastor falou aqui. Na verdade, não é tão complexo assim. Mas, justamente por isso, para entender que não é complexo e que o conhecimento bíblico ele vai acontecendo à medida que a gente lê. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço para conhecer a Bíblia? Eu falo, leia a Bíblia. Então, por isso que é importante a gente ter essa companhia de alguém, na medida do possível. E hoje em dia, inclusive, você tem vários tutoriais na própria internet de pastores assim, reconhecidos, né, dando dicas de como ler a Bíblia, de como estudar a Bíblia Sagrada. Graças a Deus por isso. Prova disso é que a gente está aqui gravando esse episódio do Pão Diário Cast, né? Podendo compartilhar. Então, eu recomendo isso também, nesse processo. Né? Assim, encostar em alguém que tenha condições de te ajudar nesses primeiros passos de leitura da Bíblia Sagrada. É interessante a gente considerar, né? O cristianismo não é uma religião para nós vivermos isoladamente, né? É uma religião comunitária, nós somos o corpo de Cristo. Não eu, pastor Vilibaldo, não o pastor Davi, não a Lana, não você que está ouvindo, mas nós somos o corpo de Cristo. Amém. Não isolados, mas em conjunto. Então, por isso é fundamental nós termos pessoas do nosso lado, para nos acompanharem, para nos ajudarem a entender o que é o cristianismo, o que é a Bíblia, e entendê-la com mais profundidade e para aplicá-la na nossa vida, né? Então, essa palavra do pastor Davi é fundamental aqui para nós. E essas dicas funcionam muito bem, né, para os iniciantes, para quem está conhecendo um pouco mais a Bíblia, está querendo saber como estudar um pouco mais. E talvez quem já é um pouco mais maduro na fé pense, mas eu já sei de tudo isso, né? Por mais que às vezes a gente não consegue praticar, mas eu já sei, né, tô na igreja há muito tempo, já conheci Cristo há muito tempo. Então, quais outras dicas vocês podem dar para pessoas maduras na fé que estão tendo dificuldade em manter um cronograma de estudo, ou talvez um tipo específico de estudo? Quais dicas vocês dão para essas pessoas?
Uma dica bem importante para a vida é se organize, né? Eu sou muito fã de rotina, gente. Aqui em casa a vida não funciona se não tiver rotina. Veja, uma casa com 2 crianças pequenas, uma mulher grávida e alguém como eu que estou em 2 trabalhos diferentes. Sou pastor, sou professor. Então, rotina é fundamental. E por mais que algumas coisas nós não gostamos de colocar na rotina, é importante nós termos rotina, que a rotina ela mostra o valor que nós damos a certas coisas. Então, ter o estudo da palavra dentro da nossa rotina, ou seja, um tempo diário que nós separamos para estudar, para ler a palavra, para meditar nela, isso é fundamental. Então, isso envolve também o valor que a gente dá para a Bíblia, né? Porque tantas coisas a gente coloca na nossa rotina, não só trabalho, mas também lazer, diversão. Isso vai mostrar também a valorização que a gente está dando à palavra de Deus e aquilo que a gente tem como prioritário na nossa vida, né? Eu acho muito interessante que lá na Índia você tem a ideia de que existem objetivos na vida do homem. Objetivos como artha, como cama e como outros aspectos da vida. Ou seja, existe a religião que o ser humano busca, que é dharma, existe artha, que é o dever, é o estudo, o trabalho, existe kama, que é o prazer. E o ser humano busca todas essas coisas. Mas lá na Índia é interessante que eles costumam ter na vida momentos de busca. Então, de manhã é um momento de dharma, da religião, depois é de artha, o estudo, o trabalho, e só no fim do dia é kama, é o prazer, a diversão. Muitas vezes na nossa vida a gente acaba vivendo de uma forma bagunçada, não entendendo que os objetivos da nossa vida precisam ser colocados numa ordem de prioridade. Então, eu particularmente penso que é bom também nós darmos o melhor tempo do nosso dia para o estudo da palavra. Não darmos aquele momento, sei lá, antes de dormir, deitado, né, prestes a cair no sono, vou ler aqui um versículo da Bíblia para acabar meu dia. Às vezes o melhor momento, o momento que você está mais lúcido, que você tem mais clareza. Aqui em casa é amanhã, então todo dia nós acordamos, tomamos o café da manhã e estudamos a palavra juntos em família. Depois eu tenho meu momento devocional, só eu. Mas nós temos esse momento que é o momento principal, né, onde nós estamos mais ativos, despertos, onde há uma atenção maior das crianças. Por quê? Para valorizar também o momento do dia. São dicas assim, parecem simples, mas que fazem toda a diferença. Colocar o estudo da Bíblia na rotina e colocar dentro da rotina no melhor momento possível. Eu vou nessa mesma linha de novo, mas, inclusive, na mesma linha de raciocínio da primeira pergunta. Isso aí que o pastor acabou de dizer é fundamental. Quando a gente fala fundamental, a gente está falando daquilo que é negociável, né? A gente fala daquilo que sem aquilo a gente não consegue avançar, né? Inclusive o Senhor Jesus, falando sobre fundamento, ele empresta esse conceito para aplicar naquela dinâmica da construção sobre a rocha e sobre a areia, né? Então, a construção sobre a rocha é a fundação. Uma casa sem fundação, ela não se sustenta. Então, fundação, fundamento, vem da mesma ideia, né? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental na vida de um cristão, não diria nem de alguém mais maduro. É lógico que a gente vai aprendendo, né? Um parêntese aqui, essa questão da rotina é fundamental, né? Pedindo licença para você, como eu disse aqui, e eu faço questão de levantar essa bandeira, eu sou pai de 2 crianças autistas. Sem rotina, você quase que literalmente não sobrevive com 2 crianças autistas, você entende? Então, assim, isso também é muito importante. E a gente, por conta de tanta correria do dia a dia, a gente acaba negociando facilmente isso. As prioridades são a primeira área da nossa vida que a gente bagunça, a gente se perde naquilo que realmente é prioridade. Mas, como eu disse, indo na mesma linha de raciocínio, eu acho que também soma muito a questão da gente se atualizar
na nossa caminhada teológica, porque a teologia é uma ciência dinâmica, ela é orgânica. Se por um lado a gente tem um material teológico partindo da Bíblia Sagrada, que está posto para nós, né? Esse é atual, esse é vivo, a palavra é vivo. Por outro lado, a gente tem cursos, pós-graduações, seminários, e tudo isso dá um gás para a gente, né? A gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para os livros que estão sendo lançados no mercado, né? Inclusive, reforçando aqui a propaganda do livro do pastor aí, depois ele fala de novo, porque literatura boa tem que ser divulgada, né? A literatura do Pão Diário. Então, eu acho que isso também conta muito na vida de alguém um pouco mais experimentado, porque a gente se acomoda. E se você que está ouvindo e está tendo dificuldade ainda, como a gente aqui é pastor de igreja, porque tem muita gente que tem uma vida teológica mais acadêmica, né? Não tem, às vezes, um mergulho tão profundo na vida, no cotidiano da igreja. Então, se você é pastor de igreja, isso ainda é mais desafiador e extremamente mais necessário, porque a igreja também é orgânica e ela é dinâmica, e a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer cada vez mais. Então, eu procuro isso na minha vida. Além de tudo isso que é fundamental, que o pastor já disse aí, eu tento, na medida do possível, sempre me reciclar, sempre ir atrás de cursos, seminários, que vão aquecer também a minha intelectualidade. Então, eu diria que talvez a receita, resumindo, seja essa: aquecer o coração com a vida devocional, com a vida piedosa, em família, priorizando isso, e aquecendo a mente, aquecendo o racional, aquecendo o intelecto, procurando essas reciclagens. Eu estou usando essa palavra, que é uma palavra mais usada no mercado secular, né? Mas é isso mesmo. A gente tem hoje, graças a Deus, muitos congressos, seminários e alternativas. A própria Faculdade Batista do Paraná, onde o Livaldo dá aula, eu acho que tem muita coisa boa. Agora acertei o nome, né? Isso mesmo, pastor. Então, eu acho que nós também, no cenário presbiteriano, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá em São Paulo, e tantos outros, a gente tem hoje, graças a Deus, acesso fácil, inclusive remoto, a essas alternativas de crescimento teológico. E eu acho que isso, no meu caso, me desperta, me desafia. Eu gosto de coisa que me desafia, que me tira da zona de conforto, assim. Então, também recomendaria isso. E tem tanta coisa que às vezes é até mais importante o filtro que qualquer outra coisa, né, pastor? É verdade. Interessante a gente pensar. Bem pensado isso aí. É lógico que estou partindo do pressuposto da maturidade, né? Ah, com certeza. A gente não pode atirar para tudo que é canto, não. Não, tem que ficar, né, com o filtro ligado, né, pastor? Isso. Tem um livro que diz assim, o título do livro é Ontem Esponja, Amanhã Peneira, e fala da forma que a gente mudou no lidar com conhecimentos, né? Antigamente as pessoas tinham que ser esponja, absorver o máximo possível. Hoje em dia a gente tem que aprender a ser peneira, a filtrar o que é bom e o que é ruim, a ver o que tem fundamento e o que não tem. E por isso eu acho muito interessante uma mudança dentro dos próprios cursos de teologia, né? Tempo atrás eu estava na sala dos professores conversando com alguns colegas e um colega professor falou assim, puxa, como é estranho, né? Anos atrás, décadas atrás, nós quase só tínhamos vocacionados aqui no curso, né? Só pessoas para serem pastores. Hoje não é mais assim. Aí eu falei para ele, puxa, pastor, isso é bom. Ele falou, puxa, não sei se é bom, porque, né, é estranho, muita gente, mentalidade diferente. Eu falei, pastor, é bom, porque a gente está vendo também os membros da igreja buscando aprofundamento. Os membros da igreja correndo atrás de um aprofundamento teológico para saber filtrar também. E é muito interessante que muitos alunos chegam hoje em dia, e além de perguntar, né, pastor, que livros que eu devo ler, também perguntam, pastor, quais são os bons podcasts que tem? E assim, eu no começo falava, pô, para com isso de podcast, né? Vai ler um livro, rapaz. Agora tem o Pão Diário Cast, olha. Pô. Agora eu tenho aprendido, eu tenho entrado nesse mundo, tenho visto Pão Diário Cast,
muitos podcasts também teológicos bem interessantes, que eu tenho dado de dica, de sugestão para eles, né? O próprio Bibotalk, que a gente participa, que foi aluno da FAPAR, né? E eu tenho aprendido, não adianta querer, né, eliminar esse aspecto da vida deles. Pelo contrário, tem que ajudar eles a verem o que é bom e o que não é tão bom nesse meio. Conhecerem editoras confiáveis teologicamente, como a própria Pão Diário. Tudo isso não é só o pastor que tem que ter. Os membros da igreja têm buscado. E nós temos alunos ali que, além de vocacionados por ministério pastoral, são ministros de louvor, são professores de EBD, e são pessoas em geral, cristãos, que querem conhecer mais a palavra. E não é ruim isso. É bom uma mudança dentro da estrutura teológica que mostra também que o conhecimento está sendo democratizado, né? E não tira a importância de termos um pastor nos acompanhando, mas também nos permite nós aprofundarmos o conhecimento também por nós mesmos, né? A propósito, pastor, esse é um legado da Reforma Protestante de 1517, né? Talvez um dos maiores. Aliás, uma das inquietações e primeiras iniciativas dos reformadores, não só de Martinho Lutero, né, o monge agostiniano, mas dos reformadores agregados, como Wycliffe, e eu digo Wycliffe porque ele foi quem registrou muita coisa, foi de providenciar cópias da Bíblia Sagrada para os leigos, né? Recuperando, assim, aquele aspecto dogmático imprescindível para a igreja, que é o sacerdócio de todos os santos, né? No exercício do ministério. A gente tem a vocação pastoral, né? Aliás, se me permite aqui, eu gosto de me referir assim, a vocação é para a igreja. O chamado é específico. Eu sei que na Bíblia Sagrada o termo, especialmente no Novo Testamento, em grego, é quase o mesmo, então você tem que ver o contexto para ver se ele está apontando mais para uma direção ou para outra. Mas se a gente falar em termos de vocação, olhando para a teologia bíblica do Novo Testamento, a igreja é vocacionada para conhecer a Deus por meio da palavra. Os pastores são levantados, ministros do Evangelho, para ensinar, como Paulo escreve lá no capítulo 4 da carta aos Efésios, né? Ele designou uns para. Se é uns para, não são todos, mas uns para. E aí ele dá uma série de ofícios dentro da igreja, inclusive o ofício do ensino, né? Pastores e mestres. Mas a vocação para a Bíblia, para conhecer a Bíblia Sagrada, para aprofundar o conhecimento teológico, eu penso também que é para toda a igreja. Isso é maravilhoso também, no meu entendimento. Eu concordo com você nessa visão de outras pessoas não chamadas, ou como o irmão disse, vocacionados, que nesse sentido a gente está falando a mesma coisa, para estudar, para se formar, né? Por exemplo, uma das coisas muito fortes aqui na nossa igreja, historicamente, inclusive falando, é a escola bíblica dominical. E quando a igreja é um pouco menor, assim, o pastor ainda consegue assoviar e chupar cana, às vezes, dependendo do contexto, ele consegue fazer. Mas uma igreja um pouco maior, é imprescindível que você tenha, aliás, nas menores também, eu digo que às vezes você não tem tanta gente assim disponível para isso, mas é imprescindível a companhia de outros irmãos, que não os pastores, para contribuir nesse ensino, né? Partindo desde lá do ministério infantil, que para mim é prioridade na igreja, até os mais experimentados, né? Abrindo esse parênteses aqui, o ministério infantil, você que está assistindo aqui, na sua igreja, você precisa se aproximar mais do ministério infantil, porque eles são uma oportunidade que a gente tem de construir uma igreja melhor que a gente, né? Eles são a oportunidade que a gente tem de ensinar aquilo que a gente não aprendeu desde o começo, né? Eu, por exemplo, quando estou com alguns pastores que são de aquele chamado berço evangélico, né? Eu confesso que eu fico assim meio enciumado, porque eu gostaria de ter nascido num seio familiar onde
eu ouvi-se a Bíblia Sagrada, na verdade, desde a barriga da minha mãe. Imagino que, assim como eu, você deve falar aí para o Israel desde já, né, pastor? Então, a gente, quem me dera frequentar ali o berçário, os primeiros passos, os cordeirinhos de Jesus, aquelas classezinhas que a gente tem, porque é um privilégio, e às vezes a gente na igreja, a gente não tem um olhar clínico para isso, a gente às vezes está focado mais nos maduros, e a gente gasta mais tempo tentando consertar aquilo que a gente fez de errado do que construindo coisa que pode dar mais certo. Então, eu acho, apontando para cá, acho que o Ministério Infantil também é um alvo prioritário no ensino bíblico, no investimento teológico, na linguagem deles, para o contexto deles também. Eu sei que não era essa a pergunta, mas acabei falando. E juntando as duas coisas, né, que todos somos vocacionados, e a questão das crianças, né, nós pais temos aí a vocação de ensino aos nossos filhos, o ensino Negociável, bíblico. né? Nós somos o primeiro canal de ensino da Bíblia para eles, e a gente carrega responsabilidades, né? Eu como pai, pastor Davi também como pai, querendo ou não, a gente, ao falar de Deus, a gente também expressa na nossa vida, né? Esse tempo atrás me chamou muito a atenção, né? Quando eu fui orar com meu filho, e aí eu orei para Papai do Céu, né? Como a gente ora aqui em casa. E aí que me caiu a ficha. Puxa, eu oro para o Papai do Céu, eles oram para o Papai do Céu, e eu sou o papai, eu apresento para eles Deus. Eu queira ou não queira, a imagem que eles têm de Deus passa por mim, né? E como é importante essa formação cristã das crianças, ensinando as histórias. Então, aqui em casa eu gosto muito de inventar histórias. Invento história de grúfalo, dragão, tudo, principalmente para o meu mais velho. Mas eu também gosto de apresentar as histórias bíblicas. Então, às vezes eu chego ali para botar eles para dormir e falo, não, hoje eu vou falar a história de Noé, vou falar a história de Jonas, vou falar a história dos personagens bíblicos, para eles conhecerem essas histórias, para eles estarem dentro dessa cosmovisão, para eles serem construídos a partir da palavra. Então, nós pais também precisamos assumir essa responsabilidade com os nossos filhos, né? O senhor falou em cosmovisão, pastor. Aproveitando aqui, pedindo licença mais uma vez, compartilhar, um traço muito marcante nas crianças autistas, quase todas elas, é que eles têm um coeficiente de inteligência normalmente acima um pouco da média, né? E eles são muito atentos a tudo que a gente, como o pastor disse aí, a cada movimento nosso eles estão prestando atenção. Outro dia, a Isabela, que é mais velha, tem 9 anos, a gente saiu de casa para vir aqui ao centro buscar uma missionária que ia almoçar com a gente, e ela quis ir junto. E quando ela entrou no carro, escuta essa, pastor, escuta essa, Ilana. Ela tinha 8 anos de idade ainda. Quando a gente entrou no carro, ela falou assim, papai, fala de Jesus para mim. Eu falei assim, filha, o papai fala tanto de Jesus para você, conta tanta história, o que você quer saber de Jesus? Ela mandou essa, senhora. Papai, fala para mim sobre criação, queda, redenção e consumação, com 8 anos de idade. Nossa. Eu olhei para trás e falei assim, filha, fala você para mim de Jesus, né? Porque onde você ouviu esse negócio aí? Ela falou, não, papai, eu vi você falando, agora não lembro se ela falou ensinando ou pregando. Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer agora, né? Aí eu pensei mesmo, eu falei, vou falar do jeito que é. Comecei, no princípio, Deus criou o céu e a terra, e comecei, e fui vindo para o centro, né? E no carro, falando, correndo ali, passei um panorama bíblico quase que inteiro, né? E quando chegou lá no final, estava no Apocalipse, eu peguei a Bíblia Sagrada, no capítulo 22, e ela estava... tem um pastor que trabalha com a gente aqui, reverendo Nivaldo Furlan, ele fala que criança é um pezinho de pecado, né? E aí, cara, ela já estava na idade de começar a contar aquelas mentirinhas e tal. Aí eu parei Apocalipse 22, abri a Bíblia para ela, e fui bem... Deixa eu dar uma cutucadinha aqui, ó. Fui bem arminiano no negócio. Para um calvinista, né? Aí eu peguei e falei assim, filha, olha, lê aqui. Ela leu assim, fora ficarão, e aí tem aquela lista lá, e os mentirosos. Quando ela leu mentirosa, ela pegou e falou assim, papai,
Aí eu falei assim, tá vendo, filha? Você precisa se arrepender, você precisa aceitar Jesus na sua vida. E aí, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, de joelho todo mundo é calvinista, de pé todo mundo é arminiano, né? Porque de joelho a gente fala, se não fosse o Senhor, Jesus, quando a gente levanta, a gente fala assim, você precisa aceitar Jesus e tal. Então tá tudo certo, né? Pastores batistas, presbiterianos e tantas outras denominações aí. Para brincar um pouquinho com esse segmento teológico, mas é só brincadeira mesmo, a gente é um corpo só. Aí a Isabela, ela leu esse negócio, e papai, falou, bateu arrependimento, e agora? Eu falei, e agora? Eu falei, filha, agora você tem que entregar a sua vida para Jesus. Ele falou, então vou entregar, ora por mim. Eu falei, filha, vamos orar. Ela falou, então ora, papai. Só que nisso a gente estava parado aqui no centro, carro na rua, e eu tinha acabado de sair do carro. Eu vou, papai, eu quero entregar minha vida para Jesus agora, porque se Jesus voltar daqui a pouco, eu vou ficar de fora. Gente, foi a experiência das mais incríveis da minha vida. Era na hora do almoço, aquela correria no centro da cidade, eu estava ajoelhado com a minha filha do lado do carro e ela orando comigo, entregando a vida dela para Jesus. Então, assim, quando a Bíblia Sagrada fala para a gente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, significa que a gente precisa pregar mesmo. Né? E que o Espírito Santo, graças a Deus, ele faz essa obra maravilhosa. Por isso que o ofício de pai é intransferível, é imprescindível essa leitura bíblica no contexto da família e etc. E tal. Quero encorajar você, especialmente pastor, porque o pessoal às vezes pensa assim, pastores, assim, acho que isso é natural na nossa vida, não é não? Se a gente não tiver intencionalidade, a igreja engole a gente, a rotina engole a gente, como disse o pastor, a gente é pai, a gente é marido, a gente também vai ao mercado, a gente também vai pagar boleto, a gente também tem uma agenda tão natural como a de qualquer um. Então, se a gente não prioriza essas coisas, o nosso diploma pregado na parede não ensina nada para ninguém, não. E até pegando esse gancho mesmo, né, de todos esses ensinamentos que vocês trouxeram sobre como passar, né, o estudo bíblico para as crianças e como passar realmente o evangelho, enfim. Agora, trazendo para o lado da igreja, né, até saindo um pouquinho da nossa pauta, mas é porque esse assunto está muito, muito empolgante. Como é que a gente pode, a gente, no caso vocês pastores, né, e os pastores estão aí nos assistindo, incentivar essa cultura na igreja? Né, como o Vilibaldo falou, hoje tem muitos membros, tem muita gente que não estão fazendo seminário para ser pastor, mas que querem conhecer mais. Isso é uma igreja que não tem, assim, tanto essa pegada de não está tão acostumado, não tem tanta cultura de estudo bíblico. Como que os pastores podem começar a incentivar para realmente que se torne uma cultura daquela igreja? Precisa dar espaço ao crescimento. Isso faz parte do crescimento integral da igreja. Às vezes a gente acha que a igreja crescer é número, né? Tinha 200 membros, vai para 400, mas às vezes a igreja que mais cresce é aquela que não muda tanto o número, mas muda na profundidade do conhecimento das pessoas, né? Então, a diferença que a gente faz na vida das pessoas, isso envolve o espaço de crescimento. Espaço não somente para essas pessoas que estão aprendendo terem a oportunidade de ensinar. Não há nada que nos faça aprender mais do que ensinarmos, né? Então, aquilo que o pastor falou, às vezes, nós não damos conta como pastores de ensinar a todos o suficientemente, né? De forma suficiente. Então, a gente pode usar essas pessoas também como veículos de ensino, os quais, claro, devidamente acompanhados para serem instruídos, serem ajudados, mas o espaço para essas pessoas que aprendem tanto, colocar na prática, transmitir para o conhecimento fluir, né? E também a valorização dessas pessoas. Né? Há muito uma consideração bem específica dentro das igrejas, às vezes, né? De separar completamente pastor dos membros. Mas veja, os membros têm valor, igual o pastor falou aqui. É um legado da Reforma Protestante, sacerdócio universal. Não é só eu que detenho o conhecimento, não é só eu que tenho o saber. Pelo contrário, as pessoas têm conhecimento, têm saber, têm e precisam de espaço também para a construção desse conhecimento. Graças a Deus, a filha do nosso irmão Davi aqui, né, teve esse espaço com o pai dela. Muitos não têm espaço com o seu pai. E às vezes não tem com o pastor também. Nós precisamos dar espaço à fala, à dúvida, não repreendendo a pessoa por ter dúvida. Conheço uma pessoa que falou para mim, pastor, tem como você me tirar uma dúvida? Eu levei para o meu pastor e ele quase me chamou de endemoniado, porque ele já falou, para de falar isso aí,
né? Que você está indo contra Deus. E, pastor, é só uma dúvida que eu tenho. E aí? Né? Eu falei, não, vamos lá, se eu puder ajudar, puder tirar a dúvida. Né? Então, muitas vezes a gente tem medo da dúvida, porque às vezes a gente também não tem a resposta. E às vezes a gente tem medo da dúvida porque pode manchar a nossa imagem, né, de sábios, detentores de todo conhecimento. E aí a gente não quer que as pessoas questionem. Quando, na verdade, uma igreja que questiona é uma igreja saudável. É uma igreja que está pensando as coisas, que está estudando a palavra. Ninguém pensa sem estudar. Ninguém questiona sem estudar, sem considerar, sem pensar. Então a gente precisa valorizar isso também, dar espaço a questionamentos. E às vezes não há espaço nem às vezes em curso de teologia, isso que me espanta, né? Em sala de aula, uma vez um aluno trouxe um questionamento e ele era de outro curso de teologia, né? E aí eu respondi, ele falou, nossa, professor, eu achei que você ia fazer como fizeram comigo lá, né? Falaram, não, aqui não é espaço para debater isso. Falei, olha, se a sala de aula de um curso de teologia não é espaço para debater alguma coisa, onde que vai ser? Onde que vai ser, né? Aqui é um espaço para a gente discutir, conversar, pensar. Então, a gente precisa dar espaço ao crescimento das pessoas, né? Não ter o medo dessas pessoas crescerem para além, digamos, do nosso controle, mas a gente dá espaço e entender que há um controle de Deus direcionando as pessoas também. Há um agir do Espírito Santo direcionando, e nós precisamos ajudar as pessoas a crescerem, às vezes para além de nós. Um membro de igreja pode ter mais conhecimento teológico que eu. E aí, como é que fica? Não é por isso que ele vai ser pastor, mas ele pode ter mais conhecimento até para me ajudar. Eu acho muito interessante na nossa igreja, que na nossa igreja tem muitas pessoas com conhecimento muito profundo das coisas. Esses dias eu estava pregando, isso no final do ano passado, estava pregando, depois da pregação veio um irmão que chegou há pouco na igreja, me deu um abraço, falou, pastor, como foi bênção essa tua palavra? Nossa, tocou o meu coração, muito obrigado. Depois eu fui descobrir que aquele irmão ali é doutor em teologia, ele foi um dos criadores de um mestrado em teologia em outra instituição. Então, vejam, uma grande referência teológica. Mas ele não veio e começou a apontar todos os erros teológicos da minha pregação, ele acolheu. E a gente precisa aprender a acolher as pessoas e dar espaço a elas crescerem. É isso aí, eu concordo 100% com a sua fala, pastor, e eu penso assim, quando a gente olha, questão de observação, quando a gente olha as igrejas, estatisticamente falando, que não significa muita coisa, com números exorbitantes de membros, refiro-me aqui àquelas que normalmente estão mais nas mídias populares, né? Acho que eu não preciso entrar aqui tanto no mérito das nomenclaturas, mas eu pressuponho que os irmãos estejam compreendendo. Você tem ícones, ou seja, uma marca dessas igrejas, algumas marcas dessas igrejas, que a gente se vê muitas vezes tentado a criticar, dentro daquela fala que já dissemos lá atrás, dos filtros, das peneiras, tem algumas marcas interessantes. É um que fala e o restante obedece. Então, há um retrocesso no processo de conhecimento bíblico quando a igreja ela é iconográfica, iconofônica, ou seja, quando é apenas o ensinamento daquele líder, quando é apenas aquele líder que fala, então você torna o restante da igreja, perdão da palavra, mas eu não encontro outro termo não, de certa forma está ignorante, porque ela só ouve o que aquele pastor fala, ela só ouve o que daquela determinada pessoa fala, e nisso ela não é incentivada. Eu conheço várias, não é incentivada a crescer no conhecimento bíblico. Imagino que o Elibaldo também deve perceber isso na igreja dele, mas aqui a gente recebe muita gente vindo para a nossa igreja dizendo o seguinte, pastor, eu nunca tinha ouvido falar isso na Bíblia e eu frequentava uma igreja há mais de 10 anos, eu nunca tinha visto isso.
E aí, quando você vai ver a igreja que essas pessoas frequentavam, são igrejas que têm essa característica, né? Então, isso é uma questão muito importante. E aí, junto disso, é justamente a questão desse fomento, né, que é a pergunta que a Nana levantou. Eu acho que também soma isso aí, sermões bem preparados. Considerando que a palavra de Deus ele é alimento para nós, né? Ela é o pão diário. Né? Quem que não gosta de comer bem? Quem não gosta de uma boa comida, bem temperada? Né? Então, eu acho que uma palavra muito bem preparada, não estou falando de uma palavra carregada de termos difíceis e teológicos. Aliás, eu penso assim, quando eu preparo os meus sermões, um outro parênteses aqui, eu procuro fazer o exercício. Se eu tivesse sentado me ouvindo, eu ia entender o que eu estou querendo falar. E olha, vou te contar que eu não tenho ideia de quantas vezes eu peguei aquele papel, amassei e joguei fora. Falei, não, isso aqui é muito bonito, mas é bonito para mim. Eu acho que as pessoas que vão ouvir o que eu escrevi aqui não vão entender nada. Então tem o fator comunicação também, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro ouve. Então, se a gente tem um sermão que desperta, uma palavra que desperta isso na igreja, que encoraja a igreja, né? Eu acho que isso é também um fator importante. A questão é que isso vai bater de frente com aquele ponto egocêntrico, autocentrado, que já foi levantado aqui. A gente, quando olha para a Bíblia Sagrada, lembrando lá do livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos de Bereia, né, pastor? Você lembra disso? E os apóstolos ali falando e eles conferindo. Né? Os bereanos aí um padrão, não é verdade? Que a gente tem que ter, e assim, né? Tem muito pastor que tem medo de ser questionado por leigo, porque ele talvez... E isso é um ponto também, eu sei que não é a sua pergunta, mas só mais uma observação, como você disse, a conversa orgânica, ela vai acontecendo. Eu acho que quando nós como pastores, começamos a nos ver, a nos percebermos, ou melhor, quando a gente se incomoda com esse tipo de questionamento, tem alguma coisa errada na gente. Porque a gente talvez esteja vendo o nosso ministério como um emprego. A gente fica com medo de perder o emprego, né? A gente fica com medo de se tornar irrelevante no que a gente faz, e a gente se perde naquilo que é fundamental. Quem nos chamou é Deus. E a gente tem um compromisso com isso. Quando nós somos ordenados, né, pastor? A gente assume compromisso com essa vocação, com esse chamado. Então, eu acho que inclui nesse chamado esse despertamento. Então, eu diria isso assim também. Concordo que esse fomento precisa passar por isso. E, se me permite, dentro dessa pergunta, um outro aspecto, além de abrir espaço, né, além de encorajar, uma coisa que dá muito certo também é a gente investir em pequenos grupos, treinar irmãos da igreja. Às vezes a pessoa não tem o tempo de fazer um curso de teologia, mas a gente pode, por exemplo, fazer um intensivão na igreja, nós pastores, né? Um intensivão, assim, pode não ser pegar a Bíblia toda, mas a gente pega, por exemplo, assim, vamos pegar o Evangelho de João. Nós vamos estudar por 3 meses o Evangelho de João. Depois nós vamos montar pequenos grupos para ensinar o Evangelho de João. Depois a gente vai no livro de Isaías, depois a gente e por aí vai. Porque daí esse fomento de pequenos grupos, o tato é mais próximo, né? Porque às vezes ali no sermão, acho que era Spurgeon que dizia que o sermão é uma bala só, né? É um tiro certeiro, a gente só tem aquela chance, pá! Então a gente fala e a pessoa ouve. Mas o pequeno grupo não, o pequeno grupo tem o diálogo, as perguntas elas vão surgindo. Então eu acho que essa é uma boa estratégia também de fomentar esse interesse pela palavra de Deus nas igrejas. Amém. Nosso papo está muito bom. Rendeu bastante coisa, né? A gente até tinha alguns outros tópicos da pauta que eu nem vou pedir aqui para vocês, para a gente comentar, porque todo esse conteúdo aqui realmente foi muito direcionado de Deus e foi muito enriquecedor. Então, pastores, muito obrigada pela presença de vocês.
Nós vamos encerrar por aqui hoje, mas a gente marca um mais para frente para continuar falando sobre o assunto. Mas muito obrigada, sejam muito bem-vindos aqui, né? O pastor Davi ainda não tinha participado com a gente. O pastor Vilibaldo, é uma honra ter você sempre aqui com a gente. Então sejam muito bem-vindos. Bem-vindos novamente, não, né? Muito obrigada pela participação. Obrigado. Quero te agradecer, inclusive pela paciência. O pessoal que está ouvindo agora não tem ideia da correria que foi nos bastidores aqui para a gente estar aqui. Mas eu quero agradecer, um imenso privilégio. Tive a oportunidade de participar de outras atividades na Pão Diário, né, com o Edilson, falando sobre o Tudo para Ele, do Oswald Chambers, que eu sou leitor há mais de 20 anos. O Edilson é um grande amigo também, e tantos outros aí, o Betão. E eu quero agradecer a Pão Diário, que está sendo aí, mais uma vez, promovendo conteúdo decente, conteúdo relevante para a igreja, para os cristãos de modo geral. Para você que nos assiste, quero recomendar os produtos da Pão Diário. Isso aqui não é merchandising, não. A gente falou muito sobre isso aqui. A gente tem que focar em coisa boa. E o material do Pão Diário é um material bom, decente, crente, bem preparado. E essa literaturazinha aí do Pão Diário, devocional, tem alcançado o coração de muita gente ao redor do mundo inteiro, a gente sabe disso, né, pastor? Quero também agradecer o privilégio de conhecer esse homem de Deus. Tomara que um dia a gente possa sentar e tomar um cafezinho junto aí, trocar mais figurinha. Vai ser um prazer enorme, viu, pastor? Forte abraço para você, para sua família, para sua igreja. E até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu. Valeu, meu amigo. Uma alegria te conhecer, viu? Se Deus quiser, logo pessoalmente. Obrigado, Lana, pelo convite. Uma alegria estar aqui falando novamente, porque é um espaço onde a gente sabe que a gente pode falar aquilo que a gente acredita. É um espaço que a gente sabe que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo realmente entregue para Deus. Que Deus esteja abençoando o Pão Diário e que Deus esteja abençoando você que nos ouviu aqui também. Que Deus direcione o seu estudo da palavra, que Deus esteja despertando um ardor, um amor pela palavra e que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo o seu estudo. Busque ajuda, mas não esqueça também de buscar o Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe e muito obrigado aí pela oportunidade. Amém, muito obrigada. E você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, facebook.com/Pão Diário Oficial, Instagram, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil. Se você quiser conhecer os nossos materiais, né, que os pastores fizeram uma ótima propaganda para nós, publicações pãodiario.com.br, e não esqueça do nosso site pãodiario.org com diversos conteúdos, artigos e os nossos devocionais. Então, até a próxima semana no próximo Pão Diário Cast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.